Graças a Deus, a paz do Senhor. Este é o canal Sementes que Germinam. Meu nome é Socorro Barbosa e nós estamos aqui para mais uma CBED de número 10 do dia 6 de setembro de 2020. Nós vamos falar de como provar aí se os espíritos são verdadeiros, se são falsos, o que tem aí nesse meio, certo? Então, obrigado por você estar conosco no canal Sementes que Germinam. Nós estamos aí, né, querendo bater aí a meta de 50 inscritos, né? A gente vai aos poucos, a gente começa devagarzinho e aí a gente, no final dá tudo certo. O projeto está em campanha, né, para ajudar famílias, né? Mais uma família, se Deus quiser, vai ser ajudada, porque a gente continua nessa luta. Eu tenho fé que tudo vai dar certo. Então, provai se os espíritos são de Deus ou não. Vem comigo. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar um pouco aí na questão de provar aí se o espírito é de Deus ou não. Lá em 1 João, no capítulo 4, o versículo 1 vai dizer: amados, não creiais em todo espírito, não creia. Mas se provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, prove aí para ver se os espíritos são de Deus ou não. E como é que você prova isso aí? Como é que você vai provar? Primeiro, nós temos que ver o que é provar. O que quer dizer a palavra provar, né? Então, a palavra provar, ela pode ter aí vários significados. Um deles é dar testemunho. Você está provando isso aí, né, com a tua vida. De mostrar, de submeter à prova. Então, você vai submeter algo à prova. Então, você vai provar realmente se aquilo de fato é realmente o que está dizendo. Da prova de experimentar, né? Você vai experimentar, conhecer por experiência própria. Maravilha. Então você prova isso por experiência também própria. Você vive isso aí. Então isso quer dizer provar. É você sentir também, né, o sabor de uma comida. Você, deixa eu provar isso aqui para ver se está gostoso, como é que está, e tudo mais, precisa de mais sal, precisa de um tempero a mais. Então, provar. Você tem que provar para saber se realmente é aquilo mesmo, né? Então, provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas, tem introduzido aí, no meio, tem se levantado aí no mundo. Então, para que a gente saiba como é que isso está sendo verdadeiro ou não, a gente tem que prestar atenção. E depois também a gente pode ver aí também, na questão aí, o que é que a gente vai provar. Como é que a gente também vai provar isso aí? A palavra de Deus, em 1 João, no capítulo 4, o versículo 1, vai nos dizer: através dos dons espirituais, né, também a igreja discerne-se os espíritos, né, esses espíritos enganadores. Então, a igreja ela tem um papel também fundamental para observar isso aí. Através dos dons, que é o dom do discernimento, você discernir, você saber, interpretar o que é isso aí. Se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Mas nós vamos ver aqui um pouquinho na palavra de Deus para ver o que é que ela vai nos dizer a respeito de não creai em todo espírito, ok? Só um minutinho aqui. É assim, aqui é tudo improvisado. Eita, Jeová. Diz assim, amados, não creais, né, em todo espírito, né, como nós já vimos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm se levantado do mundo. Nisto conhecendo o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então a gente tem que prestar atenção aí, porque às vezes a pessoa diz que crê que Deus veio, né, que Jesus veio em carne. Mas a questão não é apenas Jesus, né? Mas é como eu vou acreditar que Deus se fez carne e habitou no meio de vós, né? No meio de nós. E aí
crer que Jesus Cristo ressuscitou, e subiu ao céu. Então, tem esse procedimento aí que a gente tem que prestar atenção. Mas o texto em si vai dizer: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E no final vai dizer assim, no final do versículo 6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, o espírito do engano. Como é que você sabe que a pessoa está anunciando, falando, profetizando a palavra verdadeira? Certo? Será que ela não está tentando manipular, enganar você? A querer manipular alguma coisa aí para aparentar ser isso aí, na verdade não ser. Então preste atenção se os espíritos eles são de Deus ou se não, porque aí a gente tem, por essa incumbência de prestar atenção nisso aí. Aqui também vai dizer que lembra-te, meu Deus, de aí falando aí de Tobias e Sambalate, aquela coisa toda, das profecias lá. E ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 20, vai dizer assim: não desprezei as profecias, não despreze. 1 Coríntios 14, versículo 29, vai dizer assim. Aliás, no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 21, também vai dizer: examinai tudo e retém o que é bom. Presta atenção em tudo. Faz aí uma salada, aquela misturada toda. Deixa a coisa acontecer. Deixa a coisa pegar fogo. Deixa aí tudo acontecer. Fica quietinho aí no teu canto. Fica quieto. Tô aqui, Senhor. Aleluia. Tô aqui. Depois, aí você vai prestar atenção. O que foi verdadeiro, o que foi falso, o que combinou aí com a palavra, o que não combinou. Então, examine, faça aí aquele análise, preste atenção, olha o que está de acordo com a palavra e o que não está, joga fora, porque não dá certo, não combina com a palavra de Deus. Também 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, vai dizer: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. E aqui é uma questão que eu fico, analisando. Falem 2 ou 3, nessa questão de dom de profecia. E por que falam muitos? Aquela zoada, nada contra, não tenho nada contra, Cada um faz aí o que bem quer aí, Se achar que deve falar, fale, Mas aqui, através da palavra, vamos para a palavra. É a palavra de Deus aqui. Aqui não tem... aqui não é a minha opinião, aqui é o que está dizendo a palavra. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 2 ou 3. Cerrou o papo. Não pode ser 4, nem 5, nem 6. É correto? Tá certo? O que quer dizer, isso aí? Primeiro eu tenho que saber o que é profecia, a palavra, para ver o que está acontecendo, para a gente não comer gato por lebre. O cuidado que a gente devemos ter. A profecia não é adivinhar a tua vida, o teu futuro. O teu passado, eis que eu te digo que tinha ou que tem alguém fazendo bruxaria para ti. Adivinhar o número do teu CPF. O que você deixou em casa, quantos filhos você deixou em casa, o que isso vai acrescentar, o que isso vai agregar à nossa vida. Mas é transmitir a mensagem, a profecia, A profecia é uma mensagem que ela precisa de um profeta, ou seja, de um porta-voz. Então, a palavra profeta significa, que é a pessoa que é um porta-voz de uma mensagem. Qual é a mensagem que está sendo entregue? É também, anunciar algo, mas que está na palavra.
O profeta é aquele que leva a mensagem. A mensagem de quem? Então, nos nossos dias, como é que você pode ser profeta? Como é que você pode ser profeta? Apontar assim ao dedão de profeta. Como é que você pode? Levando a palavra de Deus. Então, você é um profeta. Você está levando a mensagem, você está sendo porta-voz do Senhor. Então, examine aí que tipo de mensagem está sendo entregue, que tipo de profecia está se dando por aí no meio da igreja, no meio do povo. Então, profecia é levar uma mensagem e não adivinhar o teu futuro. Certo? Então, fica aqui, no dia de hoje, essa pequena conversa de que você deve provar aí. Preste atenção, se os espíritos eles são de Deus ou não. Se é da verdade ou se é da mentira. Você vai saber se alguém está falando a verdade ou está falando a mentira. Mas não é a tua vida. Não é a vida de fulano nem de Beltrano. Será que está falando a verdade? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Nossa, Jeová, Jesus. E às vezes quando acontece a profecia, alguém fica, marca lá, ó. Cadê o lápisinho? Vamos, vou deixar passar não. Vamos anotar aqui dia, mês e ano. Vamos ver quantos dias passa essa promessa, essa profecia para se cumprir. Porque se não se cumprir, não é de Deus. Mas se cumprir, é. Então, preste atenção. Porque a palavra de Deus, ela é a profecia, ela é a maior profecia e a qual nós devemos anunciar, sermos porta-voz. Anuncie a palavra de Deus, ok? Que o Senhor Jesus nos abençoe e na próxima semana nós vamos falar, né, mais conversas aqui, nós vamos ter mais conversa para nós falarmos. Então, é isso aí. Ajude o nosso projeto, né? Nós também vamos estudar como ensinar a palavra de Deus, certo? Ensinar a palavra de Deus. Será que o ensino é fácil? É fácil ensinar a palavra de Deus? É apenas eu chegar aqui na frente e ensinar a palavra de Deus? Como é que fica essa história? Então, para conferir, na próxima semana nós vamos ter mais uma CBED. Que o Senhor Jesus nos abençoe.